Bom dia a todos. Hoje é 19 de agosto de 2025. Agora é 6h56 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu falei boa noite, não foi não? Eu tô ficando doido, gente. Hoje é 19, hoje é terça-feira. Um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a live, mas todos os dias eu gosto de mostrar a minha companheira aqui, que gosta de assistir a live. Meu gatinho Fênix está um pouquinho adoentado, então ele fica lá na sala. E tá lá. Ele tá mais baqueadinho. Nós estamos dando medicamento dele. Mas essa aqui, ó, ela não falha não. Essa aqui é a branquinha aqui, ó. A minha telespectadora, né, Branca? Então já mostrei no Instagram. E eu vou dar início à live, né? Deixa eu só mostrar o TikTok aqui também. Eu tenho que colocar esse telefone para carregar, senão eu saio para trabalhar e ele não aguenta, né? Né, Branca? Então pronto, o Instagram tá aqui, né? Agora, deixa eu só mostrar o TikTok aqui. Pai, você vai? Não vai ficar aqui não? Ixi, então deixa, não vou mostrar pro TikTok não. Eu ia mostrar o TikTok. A Branca tava comigo aqui agora, mas ela pulou do meu colo aqui, ó. Ela não tá. Aí ela lá, ó. Então, gente, a Branca, ela tava aqui comigo aqui agora, tá? Depois eu volto. Então, tá aí. Então, vamos lá. A Branca vai ficar de lá. Também é porque tem uns pombinhos aqui também. Então, vamos lá, né? Deixa eu somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez vou iniciar a live, Senhor. Mas quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar entrando em cena, me ajudando, Senhor. Vou ler a tua palavra, mas necessito que o Senhor esteja aqui presente, para que a tua palavra possa ir em encontro aos corações predantados, às pessoas necessitadas, que necessitam da tua palavra, Senhor. Quero também te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, pelo ar que eu respiro, por eu poder comunicar, por eu poder ouvir, por eu poder falar, por eu poder interagir com as pessoas, Pai. Peço que o Senhor continue conosco aqui nesse momento e que nós possamos ter um bom companheirismo com outros e que a tua palavra possa penetrar os corações das pessoas necessitadas. A tua palavra não volte vazia, assim. É o que eu lhe peço nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não, minha voz tá muda, tem hora eu fico gorro. Vem cá de novo. Vai vir ela. Vem. Você não sabe se você vai ficar aqui, vem. Vem, Branca. Ela não sabe se ela fica, se ela não fica. Ela não vai ficar não, gente. Hoje ela não quer ficar não. Então deixa ela. Então tá, eu tô lendo aqui, ó. O Deus imutável trabalhando de uma maneira inesperada, ó. No Instagram, agora no TikTok. Então vamos lá. Eu volto com 2 caravanas. Volto bastante multiplicado. E ele disse: ali está Saul, meu irmão, vindo desse lado. Meu sogro está vindo por aqui, atrás de mim.
E isso, quando ele entrou nesse tipo de condição, ele foi ao lugar correto e começou a receber inspiramente, eu penso, a resposta. Para entender aqui, gente, nós estamos falando das vontades de Deus inesperada, né? Então ele está falando aqui de Jacó. Então Jacó estava sendo perseguido pelo seu sogro e também por seu irmão Saul. Mas Deus desceu e ele teve um confronto de luta livre e ficou com Deus e manteve-se ali até que a bênção veio. Eu gosto de Jacó dessa maneira. Quando ele, de fato, viu algo que era correto, quando ele teve algo em sua mão que era verdadeiro, ele segurou-se naquilo até que conseguiu os resultados. Se nós fizéssemos isso, se a igreja simplesmente fizesse isso, se vocês apenas ficassem convencidos de que isso é o correto, e soubesse que é a promessa de Deus e que não pode falhar. Você simplesmente não pode falhar. Quem conhece a história de Jacó, eu vou recapitular, porque pode ser que tem pessoas que não conheçam. Jacó pegou a primogenitura do seu irmão. Aí ela chegou aqui, ó. Do seu irmão Saul, né? E seu sogro estava atrás dele também. Então ele não tinha onde correr. Se ele ficar, o bicho pega. Se ele correr, o bicho come. Então a única solução dele foi ter que encontrar com Deus. E aí ele encontrou com Deus e ele teve uma luta que fala, né? Mas ele não ia aguentar Deus. Mas Deus gostou daquele negócio. Ele falou assim: enquanto você não me abençoar, eu não te largo. E muitas vezes as pessoas só chegam perto de Deus quando elas estão sem nenhuma solução. Desceu de novo. Sem nenhuma solução. Quando ela não vê caminho nenhum. Né? Quem dera essa pessoa pudesse chegar a Deus espontaneamente, sem nenhum problema. Tem pessoas que chegam a Deus quando ela está num leito de cama, quando ela está num problema sem solução, quando as coisas não vão bem para a pessoa, ela chega próxima de Deus. Mas no caso dele, ele lutou com o anjo. E ele pediu a bênção. Enquanto ele não saísse abençoado, ele não largava o anjo. Mas eu não sei se vocês já repararam. Tem pessoas que elas passam por problemas, situações difíceis. E aí ela vai para perto de Deus, né? Porque o problema dela tá tão grande que aí sim ela reconhece que é Deus que pode resolver. Muitas vezes é desenganado. E aí elas vão para perto de Deus. Tem pessoas que aí Deus vai lá e resolve o problema dela. Aí, até então, ela ainda continua na mente com aquele problema dela. Então ela fica na presença do Senhor. Mas você acredita que depois, no passar do tempo, que Deus resolve o problema dela, ela abandona Deus novamente? Ela larga Deus de novo. Aí para ela voltar para Deus de novo é só se der outro problema. Então geralmente a gente tem que ser mais sincero com Deus. A gente só quer bênção de Deus, mas a gente não está querendo fazer as coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que só quer ganhar vantagem? Tipo assim, você me dá a bênção, eu te sigo. Mas depois que você me dá a benção, você fica lá uns poucos tempos, depois casca fora de novo, tá tudo bem para ele. Ele só fica lá se estiver com problemas. Então, o Jacó aqui,
ele lutou com o anjo. Então vamos continuar aqui para ver se alguém fala com você. Diz: isso é para outra geração, não foi para nós. Isso não é bíblico. Jesus disse em Marcos 16: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Vem, onde a que distância, o mundo, cada criatura, esses sinais seguirão por todo o mundo, a toda criatura que crê. Pedro diz, no dia de Pentecostes: pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e aqueles que estão distantes, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar. Por isso que eu gosto de fazer esse trabalho, gente. De toda manhã estar falando com vocês aí, lendo a palavra de Deus, que para mim, eu gosto de fazer, gosto de tentar ver se a palavra chega no coração de alguém aí. Mas o mais beneficiado disso sou eu. Porque eu já cansei de falar com vocês. Eu faço para mim e compartilho com vocês. Mas o mais beneficiado é eu. Vocês têm que ver que alegria que eu fico na hora que eu vou fazer. Eu fico cansado. Vou ser sincero com vocês, eu fico esgotado. Mas é uma alegria, é um prazer. Sabe por quê? Porque eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu levanto cedo para mim fazer aqui para vocês leitura, falar um pouco de Deus, oração. Eu já levanto em jejum. Eu só estou bebendo água, nem tomar café. Querendo ou não, eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. E quem está comigo aí também está sendo uma forma de estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Se possível, sem tomar o café, seria melhor ainda. Em jejum, você está colocando o seu primeiro dia, o seu primeiro momento na frente, Jesus. Então, quer dizer, você está mostrando para Deus que em primeiro lugar é Ele. E a própria Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? E é maravilhoso você descansar em Deus. Como vocês vão fazer isso? O evangelho deve ser pregado a todo mundo, começando em Jerusalém. De Lucas 24, 49. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, depois que o Espírito, Atos 1:8, o Espírito Santo vier sobre vós. Então me eis testemunhas nas Judéias, Samaria e até aos confins da terra. Em todos os lugares, o Espírito Santo testificando com sinais e maravilhas, seguindo-os. Agora vai subir aqui de novo. Ela não sabe o que ela faz. Não é, Branca? Depois você corre de novo. Como vamos nós afastar disso? É promessa de Deus. Não permita o diabo, ele é um falante, não eloquente, quando pode ser. É uma pessoa aparentemente muito versata na Bíblia, mas ele a torce para dizer algo que ela não disse. E, contudo, a Bíblia diz: é tão simples que até mesmo um tolo não erraria o caminho. Apenas tome posse da promessa de Deus e fique firme. Segure
Segure-se nela até que consiga outra. Quanto você se está respondida, então agarre-se nessa e segure-se até que consiga outra. E apenas continue escalando, como aquela coral estava cantando ontem à noite, ali numa outra igreja, na igreja do irmão Outram, cantando. A primeira etapa foi a regeneração. E então ele continuou, e outro conseguiu algo mais. E depois de algum tempo ele passou Marte, Júpiter, e atingiu a Via Láctea. E simplesmente continuou. Eu gosto disso, vê? Simplesmente continue subindo de esfera em esfera. Tome posse da promessa de Deus e diga: Deus, tu me prometeste me salvar. Segure-se nisso. Fique bem ali. Até que você seja salvo. Deus, tu prometeste encher-me com o Espírito Santo. Fique bem ali. Até que você seja cheio do Espírito Santo. Se você está enfermo, diga: tu me prometeste me curar. Eu estou ficando bem aqui, até que tu me cures. Aí está. Esta é a maneira de fazer. Fique com isso. Deus, infinito, Ele é imutável. Ele não pode mudar. Ele o fez. Ele o faz de maneira inesperadas, mas aguardem até que venha. Não diga a Deus o que ou como vocês querem que Ele faça. Ele o fará da maneira que Ele quer fazer. Vem? Não lhe diga como fazer. Agora observe. Nós sabemos que Isaías nasceu um profeta. Agora ele estava num posto de dever quando estava lá no altar. Não era coisa estranha para um profeta ter uma visão. Então ele devia se lembrar. Ele estava bem na linha do dever. Então ele não estava fora da Escritura. Ele estava bem na Escritura. Deus disse: se há alguém entre vós que é espiritual, um profeta, eu, o Senhor Deus, me farei conhecido a ele. Se este profeta disse: acontece, então ouçam-nos. Se não acontecer, rejeitam-no. Deixa eu ver se eu tirei esse negócio aqui. Então veja, Jacó estava na linha da Escritura. Moisés estava na linha da Escritura. As pessoas não veem. Deus sempre trabalha com os homens. E Elias, vamos tomar Elias aqui. Eu gostaria de falar dele. Agora, ele saiu lá no deserto e ficou todo temperamental. E Deus o enviou, o alimentou através de um anjo e o levou ao deserto. E ele vagou por 40 dias e noites. Vocês já repararam que a maioria dos homens de Deus, os profetas, a maioria deles, Deus leva eles para o deserto? Vocês já pararam para pensar aí? Eu não sei se vocês lêem a Bíblia, né? Mas a maioria dos homens de Deus, Deus leva ele para o deserto.
Porque Deus quer ter uma intimidade com a pessoa no deserto, onde não tem muitas coisas do mundo, só a natureza. E muitas vezes, para a gente ter uma experiência com Deus, a gente precisa fechar seu quarto, né? Tirar as coisas que atrapalham a você aproximar de Deus e ter uma experiência com Deus. É uma forma de você afastar do mundo. E ele vagou por 40 dias e noites. E de repente, sabe o que aconteceu? Ele se meteu em uma caverna. E o profeta ali, ele ouviu um vento intempestuoso, açoitando, respirando, soprando, e ele ouviu as rochas rugirem. Tudo ele pensou: bem, está tudo bem. Estive no Monte Carmelo. Eu sei que ele responde com o trovão, e o raio, e a chuva. Eu sei disso. Mas o que atraiu a atenção do profeta foi aquela voz inesperada, mansa e suave. Ali é onde faz muitos de nós, povo pentecostal, pular. Vem, estamos esperando algo de alguma outra maneira. Quando Deus traz isso de sua própria maneira, vem, pensamos que tem que vir da maneira que esperamos. Mas Deus envia de sua própria maneira, da maneira que Ele quer fazê-lo, né? Agora, Jesus, quando eles pediram por um rei, Isaías 9:6, ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu principado está sobre seus ombros. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. E, ora, ele veio exatamente em linha com as Escrituras. Não veio. A congregação diz amém, exatamente como a Escritura dizia. Moisés estava alinhado, mas ele não veio da maneira que ele pensou que viria. Ele pensou: eu descerei ali e matarei aquele egípcio. É isso. Então os filhos de Israel dirão: fulano de tal, vejam, ele é o nosso conquistador. Mas não aconteceu daquela maneira. Embora ele estivesse em linha com as Escrituras, Jacó e todos os demais estavam em linha com as Escrituras, dando Deus quando Deus operou. E que tal se nós o alinhássemos? Deixa eu beber água. Nós nos alinhássemos à palavra de Deus e nos fizéssemos nela. Não, deixa eu beber de novo. O que eu, irmão Brana, o que eu posso fazer para estar alinhado com a palavra de Deus? Apenas tome-a em seu coração e creia nela. Cada promessa é sua. É sua, você pode tê-la. Ela pertence a você. Cada promessa no livro você canta é minha. Cada capítulo, cada versículo, cada linha. Estou confiando em seu amor divino, pois cada promessa no livro é minha. Vem? Não importa qual seja a promessa. É sua de qualquer forma. Por Deus,
e teu para você. Aquele que quiser, que venha e beba da fonte, a água da vida, livremente. É sua, ela pertence a você. Qualquer promessa pertence, se você tiver fé para se aproximar dela. Esse será feito, se você apenas crer. Agora, mas quando Jesus veio, encontramos que ele nasceu numa manjedoura. Então, rapidamente, os judeus discordaram. Ele não veio da maneira que eles pensaram. Que eles pensaram que ele viria. Então, eles simplesmente o excomungaram de seu companheirismo. E ele não esteve mais nisso. Mas observe o que ele fez. Aquilo não o parou. Quando Pentecostes nasceu, no princípio, a igreja também foi excomungada. Isso não deteve a mensagem. Ele segue igualmente. Jesus não pode ser detido. Quem pode deter a Deus? Você não pode fazer isso. Não, vocês não poderiam fazê-lo. Vocês poderiam mais facilmente parar o sol, mas vocês não podem parar a Deus. Deus, seu programa, vai seguir adiante. Então veio quando as igrejas lá atrás estavam orando por um avivamento. Ele veio de uma forma inesperada. Ele tomou um grupo de pessoas, um homem de cor, cego, de um olho, aqui na Califórnia, e alguns mendigos na rua, e pessoas assim, e os encheu com o Espírito Santo. E começou um fogo que, vejam, até onde ele tem chegado agora, é a igreja que está crescendo mais rápido no mundo. Eles tiveram mais convertidos no mundo ano do que os demais juntos. Sim, isso é correto. Nosso visitante dominical, um jornal católico, diz isso. Eles registraram 1.500.000. O que? A palavra de Deus segue navegando, navegando e navegando. Seu povo nunca abaixa a guarda. Eles são soldados, amém? Porque a palavra de Deus vivo está queimando em seus corações. Isso é correto. Deus está ali enviando coisas em línguas diferentes, abençoando-os, levando-os adiante. Agora vamos manter nossa mente na palavra e em Deus e manter-nos marchando adiante. Agora, não saiam para aí dizendo: seremos o maior grupo ou temos o melhor grupo na cidade. As multidões mais bem vestidas vêm à nossa igreja. Ou assim, se você tem isso em sua mente, você tem caído bem aí. Então vem, sim, Senhor. Apenas lembre-se que onde quer que o Espírito estivesse, lá estavam as criaturas viventes. Isso é correto. Fique com o Espírito de Deus. O que quer que faça, fique com esse Espírito. Agora, Jesus, quando cresceu, ele provou que ele era o Messias, pelo qual ele tinha orado. Ele mostrou-lhe seu sinal de Messias. Ele provou que ele era o Messias pelos sinais que fez.
Olhe a mulher no poço, quando ele lhe falou dos seus pecados, que ela tivera 5 maridos. Ora, ela disse: Senhor, sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá todas as coisas. Mas ela não sabia quem ele era. Ele disse: Eu sou ele. Olhe para Natanael. Quando ele voltou com Filipe, e ele subiu à presença de Jesus, Jesus lhe disse quem ele era. Ele onde vinha, o que tinha estado fazendo. Que coisa! Ele provou, ele disse: Rabi, tu és filho de Deus. Tu és rei de Israel. Que coisa, certamente. Por causa do quê? Ele provou, ele era, eles. Então, não foi trazido na maneira que Israel pensou que ele seria apresentado. Eles pensaram: ele será um rei poderoso com uma vara em sua mão, e sairá e golpeará a cabeça dos romanos com ela. Mas essa não era a maneira de Deus. Essa nem era a escritura para fazer isso naquela vinda. A próxima vinda é quando ele fará isso. Eles pegaram a primeira e a segunda vinda, misturadas juntas. Amém? Então, ele veio lentamente, manso, sobre um jumento, cavalgando. Ele veio da menor maneira entre todas as grandes províncias. E a Escritura simplesmente se cumprirá acerca de sua vida, a maneira que ele viria, mas eles falharam em ver isso, vem? Mas ele cumpriu o sinal messiânico, provou que ele era o Messias. E eles o rejeitaram porque ele veio de uma maneira inesperada para eles. Muitas vezes, gente, a gente está querendo que Deus chegue para a gente do jeito que a gente quer, e não é desse jeito. Deus pode vir através de uma pessoa simples, uma conversa na rua, de uma pessoa que você não está nem esperando. E geralmente a gente somos traídos até pelos nossos próprios olhos. A gente quer olhar com aquelas pessoas mais bem vestidas, aquelas pessoas mais educadas, e talvez Deus veio numa pessoa tão simples e você não percebe isso. As coisas de Deus são simples. Se eles estivessem desejosos em aceitá-lo, sobre as bases que Deus o enviou, podemos nós, hoje, à noite, como povo pentecostal, aceitar o Espírito Santo sobre as bases que Deus o enviou. Podemos esperar o Espírito Santo fazer o que Deus disse que faria quando ele viesse. E esta é a base sobre a qual queremos aceitá-lo. Ou queremos dizer: eu creio que recebi o Espírito Santo. Quando criei, eu cumprimentei meu pastor. E eu digo: eu creio que recebi o Espírito Santo. Isso não é o que a Bíblia diz. Quando ele vier, ele testificará de mim. Disse Jesus. Veja, quando ele vier, agora como ele testifica de Deus, ele testifica pela vida que ele vive em você. Pelos frutos os conhecereis. Você poderia dizer: bem, irmão Brana, eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, eu creio nisso também. Mas se essa vida não segue essa experiência, então há algo errado.
Veja, você tem a coisa errada, vê, mas se você tem o verdadeiro Espírito Santo, e você falou em línguas, então a vida segue isso. E se você clama ter o Espírito Santo, e teve a inspiração em sua vida, não corresponde à palavra de Deus, então você tem o Espírito errado. Vê, por quê? Você não pode colher uvas de um cardo. Você sabe disso, vê? E pelos seus frutos eles são conhecidos. E Jesus, quando ele veio, afirmando que era o Messias, ele fez as obras do Messias. Amém? Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Mas se faço as obras de meu Pai, então creia nas obras. Que declaração! Ou mesmo hoje, como ele prometeu em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As denominações, as grandes organizações do mundo, o que elas esperam quando vem um avivamento romper na cidade? O que as denominações esperam? Um grande discurso intelectual. Ele tem que vir com ensinamento fino, palavras eloquentes e capaz, por meio de uma personalidade, conseguir cooperação com todos os lugares e tudo mais. Assim, é um grandíssimo programa. O que acontece? Vai ao altar um punhado de Jezebéis de cara pintadas, como nunca tira a maquiagem, um grupo de indivíduos fumantes que afirmam ser cristãos. Nunca direitaram as suas vidas. Então, simulosos, quando um barril de cobras. Você diz que isto é o Espírito Santo? Não, Senhor. O Espírito Santo é santidade. É santidade. Amém? Deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. É santidade. E poder de ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Isso é verdade. Meu irmão, sem a menor dúvida, mas, o que é isso? Coloque um homem ali que gagueje um pouquinho e bagunce um pouquinho em sua língua. E escreva errado algumas palavras, ou as pronuncie errado. Então eles dizem: não há nada naquele indivíduo. E quando ao vosso Divermotes, um dos maiores que vocês já tiveram desde Charles Fiennes, isso é correto. Quando o molde, ele mal sabia ler seu nome. Um sapateiro, um dia ali, ele estava pregando aos nativos londrinos na Inglaterra. E ele tentou ler a Bíblia e errou a pronúncia. O quê? Ele pensou, chamou os filisteus de filisteus, ou algo assim. Algum tipo de palavra que ele falou, ele voltou no meio do versículo, ele tentou novamente, ele pensou que teria tempo para soletrá-la, errou de novo. Ele voltou e leu o versículo inteiro, errou de novo.
Ele fechou a Bíblia e ele sabia que aqueles nativos assentados ali apenas tinham-se sequer intelectual com eles. Ele fechou a Bíblia e disse: Senhor Deus, eu farei com a língua a qual tu me fizestes. Irmãos, ele partiu o lugar em pedaços. Ele o fez. Línguas rolavam pela face. Um jornal foi investigar para ver por que esse estava atraindo tantas pessoas. E o jornalista foi e escreveu um artigo. Disse por que alguém viria ver David Morris. Ele disse, para começar, ele é muito rústico de se olhar. Ele disse a coisa seguinte, ele fala pelo nariz. Ele não tem um bom discurso. Ele disse, sua gramática é das mais pobres. Ele disse, ele é horrível de se olhar. Ele é gordo e redondo e bigodes para toda a face. Eles o chamaram de tudo que, ou quase, seu gerente veio e perguntou, Doutor Molde, aqui está o que o jornal disse acerca de ti. Ele leu o que estava escrito. Senhor disse, por que alguém viria para ver Molde? O senhor Molde apenas leu uma frase. Diz, certamente eles vêm para ver o Senhor. Isso é tudo, eles não vieram. Se você vem para ver David Morris, a diferença você tem que ser atrativo. Irmão, se você está vindo para um discurso intelectual, isso é o que você está buscando. Isso é o que você espera. Mas se você vem para ver o poder e demonstração do Espírito Santo, isso tornará o poder de Deus do céu para fazer isso. Correto? Depende do que você está buscando, do que você quer ver. O que você está esperando? Quando eu venho à igreja, eu espero salvação. Eu espero pessoas santas. Espero um grupo limpo de uma vida de pecado. Isso é o que a gente espera. Por isso é o que Deus espera. Querer, mas você vem como estamos abaixando, aguarda. Irmão, Supurge, um velho ministro metodista, amigo meu, costumava pregar. Diga que permitimos ou falar cantar, melhor dizendo, ele dizia, deixamos cair as cercas. Deixamos cair as cercas. As prometemos com o pecado. Deixamos cair a cerca. As ovelhas sairão. Mas como os bodes entraram, deixando cair as cercas. Isso é certo. Deixando cair as cercas. Fique com a palavra. Deus é infalível. Deus é aquele infinito que não pode mudar. Ele é imutável. O Deus imutável. O mesmo que desceu no dia de Pentecoste. Encheu toda a casa com vento forte e veemente, e línguas repartidas de fogo pousaram sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Esse é o mesmo Deus que esperamos
ver hoje, depende do que você está buscando. Depende do que você está querendo ver. Ó Deus infinito, eu sou Deus e não mudo. Ele não muda. Ele não pode mudar. Se isto, ele deu àqueles primeiros expectantes lá atrás. Isso que ele dá ao segundo expectante. Isso é o que ele dá ao terceiro, quarto, e cada um ele chama. Será a mesma coisa. Ele disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se uma videira produz um ramo, e ele produz uvas, a videira seguinte, ou a próxima ramo, o próximo ramo, o que a videira produz? Trará uvas. Você não pode fazer um ramo produzir abóbora ou outro, melancia, e então uvas. Você não pode fazer isso. Veja, isto mostra o que tem brotado. É uma videira que foi enxertada, correto? Ou alguma videira que tem sido, ou algum ramo que tem sido enxertado na videira. Eu estava ali, certa vez, com o irmão John Jarint. Ele mostrou-me acerca de 4 ou 5 frutas cítricas diferentes em uma e outra árvore. Acredito que eram ramos e talvez eu esteja enganado nisso. Eram laranjas e limões e tangerinas e tângeras e toranges, todas crescendo em uma laranjeira. Eu disse, mas irmão John, eu quero lhe perguntar algo. Quando elas voltarem agora e soltarem seus brotos novamente, eu disse, todas vão ser laranjas? Preste atenção nisso aí, gente. É coisa simples, mas para vocês entenderem. Presta atenção. Vou voltar de novo para vocês entenderem. Ele disse, mas irmão John, eu quero lhe perguntar algo. Quando elas brotarem agora e soltarem seus botões novamente, eu disse, todas vão ser laranja? Presta atenção. Ele disse, não, cada ramo, cada um desses pequenos ramos que foram cortados e colocados nessa árvore, se for um limoneiro, será. Se for um ramo de limão, produzirá limão. Eu disse, mas e se as aves originais produzem outro galho? Ele disse, vai produzir laranjas, correto? Então deixa eu traduzir para vocês aqui. O que as igrejas fazem? Todas as igrejas falam que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Então, eu vou dar exemplo desse enxerto aqui do limão das laranjeiras, tá? Então, quem é a igreja original é o Senhor Jesus Cristo. Todas estão ligadas no Senhor Jesus Cristo. Todas as denominações dizem ser do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Vocês estão compreendendo aí? Então elas vão lá e plantam lá limão, planta lá toranja, laranja, sei lá o que tem. O que isso significa? Significa o seguinte: a igreja metodista vai produzir metodista. A igreja batista vai produzir batista. Só que o Senhor Jesus Cristo, que é o original da igreja, ele vai produzir a palavra de Deus. Só quem tiver ligado no Senhor e for original,
sem ser enxertado, que vai produzir a palavra de Deus. Se for uma torange, uma laranja, vai produzir laranja. Agora, se for original, que o ramo é o limão, vai produzir o limão. Então a pessoa fala, eu sou da igreja tal, fulano de tal. O que é que você produz? Eu produzo a lá da minha igreja metodista, batista, fulano de tal. Só que a igreja de Deus é a palavra de Deus. Vou continuar então. Eu tô com vontade de ir no banheiro, cara. Espera aí, eu vou no banheiro aí que eu não vou aguentar, não. Eu vou no banheiro ali que eu vou... É só essa aqui também, eu vou terminar. Pera branca, eu vou terminar. Vai ser só essa aqui e vou colocar o hino pra vocês. Tô apertado. Pera aí. Quer vir? Então desculpa aí, gente, mas eu não aguentei segurar, não. Tem hora que eu aguento segurar, mas não aguentei, não. Fica atrapalhando a gente. Então vamos continuar. Ele disse, não, cada ramo, cada um desses pequenos ramos que foram cortados e colocados nessa árvore, se for um limoneiro, será um limoneiro. Se for um ramo de limão, produzirá limão. Ele diz, mas se as árvores originais produzirem outros galhos, ele diz, vai produzir laranjas, correto? Então, irmão, nós mesmos podemos sair saltando pela organização. Isso é tudo o que temos. Produzimos frutos denominacionais. Possuímos evidências originais, mas se você brota da videira, isso produzirá uma nova criatura em Cristo. Vai ser um crente. Você testificará da vida de Cristo. Então, me ajude. Vocês terão, correto? Vocês terão a mesma experiência que eles tiveram no princípio. Amém? Eu sei que isso é a verdade. As denominações buscam por intelectuais. O problema é que nós, pentecostais, buscamos tanto pelo vento veemente que deixamos escapar a voz mansa. É exatamente isso que é. Vê, sim, Senhor, é inesperado. Às vezes, se você não tiver uma voz mansa e suave naquilo, bem, ou melhor, ela está lá. Bem, nós não queremos aceitá-la. Às vezes, um bom e verdadeiro ensinamento. Às vezes, simplesmente, nos corta em pedaço com eriça nossas pernas um pouquinho, sabe? Às vezes, isso nos ajuda um pouquinho. Você sabe que é a verdade. Espaço em branco na fita. Isso é verdade. Sim, Senhor, algo que nos ajudará, nos fará bem. Agora, Elias tinha ouvido ventos veementes e sabia que Deus estava lá, ou algo estava acontecendo. Ele ouviu chuvas, tudo isso, mas o que o alarmou foi quando ele veio naquela voz mansa e suave.
Ele o havia visto vir na chuva, ele o havia visto vir até mesmo no fogo. Ele viu ventos, ele ouviu chuva, ele ouviu fogo, é tudo. Mas ele ficou alarmado quando veio aquela voz mansa e suave. Então ele colocou um véu sobre sua face e saiu. Ó irmão, é isso. O que devemos fazer é escutar do fundo do nosso coração até que ouvimos a voz de Deus. E depois seguir, crendo que aquilo é verdadeiro. Sim, Senhor, mas hoje eu me pergunto, irmão, se a verdade é verdadeiro, sim, Senhor, mas hoje ainda estamos falhando em reconhecer entre nós o Espírito Santo. E eu me pergunto se as pessoas, em nossas atitudes hoje, se não deixamos. Eu vou ter que encerrar aqui, senão vai ficar muito tarde, tá, gente? Então eu vou encerrar aqui na página 24. Deus imutável, trabalhando em uma maneira inesperada. Vou fazer a leitura e vou ligar aqui o computador. Senhor Deus, mais uma vez eu li a tua palavra. Espero, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, que as pessoas possam estar compreendendo a tua palavra, Senhor. Nessa palavra aqui, chegando ao final, o Senhor está falando que as pessoas precisam ser nascidas do Espírito Santo, ser novas criaturas em Cristo Jesus, e que elas não possam produzir mais as suas denominações, como a Batista produz a Batista, a Metodista produz a Metodista, e outras igrejas produzem a sua igreja. Elas precisam nascer novamente e ser nova criatura, Senhor. Eu peço, Senhor, que as pessoas possam compreender isso, que não é simplesmente só ir na igreja. Você tem que ter a palavra, você tem que esperar o Senhor falar ao teu coração. Que as pessoas possam buscar, conhecer mais de ti, Senhor. Que elas possam orar mais, buscar mais da tua palavra, ler as suas escrituras, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, minha gatinha, ela sai, ela volta, mas é porque eu fui no banheiro, né, gente? Como eu fui no banheiro, aí ela teve que sair, mas ela tá aqui, ó. Né, Branca? Branca, eu tranquei você aqui sem querer ontem, Branca. Você acredita, Branca? A Branca aqui, gente. Eu não vi que você estava aqui, não. Ela teve um culto comigo aqui ontem à noite, gente. E aí eu fecho o quarto para ela ir lá para fora, né? Eu não vi que ela estava aqui dentro, não. Toda manhã ela já tá me esperando para fazer o culto, né? Você acredita que ela estava aqui? E ela nem me olhou. Não tô entendendo ela, não, ué. Falava comigo, ué. Tô aqui dentro. Não ia saber, né? Não falou nada, gente. Não pode, Branca. Você tem que falar, Branca. Deixa eu mostrar a Branca aqui, gente, pra vocês. Então aí, ó, vocês viram, ó. Não é só vocês, não. Aqui, ó. A Branca, aqui, ó. Terminou o culto, aqui, ó. A Branca tá comigo aqui, ó. Essa telespectadora minha aqui, ó. Ela assiste meu culto todos os dias, gente. Todos os dias ela assiste. O meu gatinho Fez tá lá na sala. O meu gatinho Fez tá mais problemadinho que ela. Ela tá mais saudável que ele. Ele tá mais debilitado um pouquinho. Mas tá melhorando. Graças a Deus o narizinho dele tá melhorando, viu, gente? Graças a Deus. Tá melhorando. Ele vai ficar bom, né, Branquinho? Agora a Branquinha tem mais energia que ele, entendeu? Não tem, Branca? Vai ser isso mesmo. Uma hora eu vou trocar esse negócio aqui. Eu sempre coloco o mesmo, cara. Cheguei. Agora que eu vou tomar o café.
tomar um café. Necessito de tua graça e amor. Vamos tomar um café, vamos? Sei como estou. Diz assim, João Branca. Fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Me achego a ti, me achego a ti. Rendido estou, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou. Fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha
Estive diante deste juiz, ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender, merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberão, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei
meu defensor se tornou. Esse juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo o sangue que lavou todo. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam ter um bom dia aí. Fique com Deus. Vou encerrar a live.